Materialização de espíritos. Vocês acreditam em espíritos? Sim? Não? Digamos que não. E se você visse eles se materializando na sua frente, você mudaria de ideia? Hoje a Paranormal Ataque vai falar sobre um fenômeno da parapsicologia que ocorre no campo do espiritismo. A materialização de espíritos por ectoplasma, através de médiuns em transe. O médium de ectoplasma é uma pessoa que, quando sob profundo transe hipnótico, ele consegue desenvolver um fluido branco sensível à luz, com exceção da iluminação de laboratório de películas para aqueles mais jovens, os milenais. Há poucos anos atrás você fotografava com um rolo de filme que tinha que ser revelado em laboratório e o filme estragava se aberto sobre qualquer tipo de luz, devido à sua alta sensibilidade. E para manuseá-lo durante a revelação, era usado salas sem janelas, que eram iluminadas por lâmpadas vermelhas, e são essas que foram usadas para iluminar o ectoplasma. Voltando, né? O ectoplasma, segundo pessoas que puderam presenciar o fenômeno, ele é branco, altamente maleável, semitranslúcido e se dissolve com muita facilidade. Não pode ser exposto à luz natural ou artificial, com a exceção das lâmpadas vermelhas já aqui citadas. Esse fluido pode sair por qualquer orifício do médium, sendo mais comum ele sair dos ouvidos, nariz e boca. Ele pode tomar formas humanas ou simplesmente verter em longos tubos ao final da sessão. E ao final da sessão o ectoplasma simplesmente desaparece, se desintegra ou retorna para o médium que o expeliu. Outro detalhe importante é que nem sempre sairão formas humanas. Pode, em casos raríssimos, sair plantas, objetos e animais, terem sua forma revelada através do ectoplasma. Após muita pesquisa de médicos e universidades que dispõem de departamentos de parapsicologia, se descobriu que os médiuns de ectoplasma são raríssimos em todo o mundo e que médiuns falsos tentam reproduzir esse fenômeno se utilizando de truques de mágica. Aqui na Paranormal Ataque nós decidimos tratar esse assunto, esse tema, da seguinte forma. Vamos falar sobre uma médium legítima, documentada e testada. Depois nós vamos falar de uma médium falsa e como ela fez o truque dela. E por fim nós vamos falar de uma médium que foi testemunhada por Chico Xavier. Agora a gente vai falar dessa médium, que ela foi devidamente testada, teve assim vários médicos, cientistas que estiveram presentes e puderam estudar ela. O seu nome, Eusápia Paladino. A Eusápia será a primeira médium de ectoplasmia que nós vamos falar aqui. Nascida em Minervino Murge, no dia 31 de março de 1954, e falecida em Nápoles em 9 de julho de 1918, foi considerada como a primeira médium de efeitos físicos, que foi capaz de gerar ectoplasma e criar formas com ele. Ela também foi a primeira médium a permitir ser estudada exaustivamente por diversos cientistas, os quais citaremos apenas os mais proeminentes da época. São eles: Alexandre Aksakov, diplomata, jornalista, tradutor, editor, pesquisador de fenômenos naturais; César Lombroso, psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista; Charles Richer, médico fisiologista; Enrico Morcelli, médico, psiquiatra e pesquisador de fenômenos espíritas. A mãe de Eusápia morreu no parto. Sua família, sendo extremamente pobre, não gastou recursos para alfabetizá-la. Essa decisão de não dar a ela estudos é principalmente por causa não só do gasto, mas como naquele tempo do século XIX, as mulheres tinham pouco valor e as famílias sempre desejavam ter filhos homens. Isso porque os médicos eugenistas acreditavam que havia uma seleção natural e que as mulheres eram naturalmente mais fracas e menos capazes de aprender coisas complexas, e que sua função era de ter filhos e perpetuar a espécie.
Para encerrar esse assunto, a eugenia é considerada nos dias de hoje uma bobagem, uma pseudociência que está morta e enterrada. Mas, infelizmente, na época de Eusápia estava no auge. Durante a infância, ela já demonstrava que possuía capacidades mediúnicas e ela ouvia batidas nos móveis da casa, ela conseguia ver vultos que a observavam na escuridão e à noite era comum ela ter o seu cobertor arrancado sem ter ninguém no quarto. E aos 12 anos de idade ela também perde o pai. E só não foi morar na rua porque uma família rica resolveu ficar com ela, mas não como filha, e sim como empregada doméstica. Nessa época, o espiritismo estava no seu auge na Europa, sendo considerado a diversão preferida dos ricos e abastados. As reuniões espíritas com o intuito de se comunicar com os parentes falecidos, para obter conselhos, ou principalmente saber de objetos de valor que os falecidos esconderam e não tiveram tempo de revelar antes de morrer. E uma certa noite, na casa dos patrões da Eusápia, faltou uma pessoa para completar a mesa. E aí ela foi chamada para participar. Nesse dia ela já tinha 14 anos de idade e precisou de poucos minutos para acontecer o inacreditável. A reunião, que quase sempre terminava em nada, além do que muita bebida e risadas, se transformou num verdadeiro fenômeno sobrenatural. A mesa, que era de madeira maciça, levitou como se fosse uma pena. As pesadas cadeiras deslizaram para longe. As cortinas esvoaçaram como se estivesse num vendaval. A cristaleira parecia estar num terremoto. Tudo isso diante das pessoas que estavam paralisadas de medo e ao mesmo tempo maravilhadas, pois ali se encontrava uma médium de verdade. Depois desse dia, pouco tempo depois, Eusápia se casou. Era comum naquela época as mulheres se casarem quando completassem 15, 16 anos, não passava, isso era muito raro, sempre com homens muito mais velhos, 30, 45 anos. E o seu marido, além de ser velho, era um homem bruto, muito ignorante, que não conseguia compreender o que acontecia com ela. E por isso ele se divorciou dela, quando ela completou 22 anos. Não demorou muito tempo, ela conheceu um homem chamado Signor Damiani. Esse sim entendeu e ele lhe ajudou. Ele era espírita e rapidamente viu que ela era uma médium poderosa. Um fato interessante é que a esposa do Signor, ela era uma médium de psicografia e psicografou uma carta de um espírito chamado John King, onde ele pedia para procurar a Eusápia e ajudá-la. Quando Signor encontrou e lhe mostrou a carta psicografada por sua esposa, ela aceitou a ajuda e a partir desse dia ela tinha não só a ajuda do Signor, mas também as orientações do plano astral do John King. A partir desse dia, nascia a grande médium que nós conhecemos hoje. Suas capacidades mediúnicas eram impressionantes, e o que atraiu multidões para conhecer os seus feitos. E claro, juntamente com essas multidões, os médicos e cientistas que citamos no começo. Eles estavam ali com o intuito de descobrir se o que Eusápia fazia era verdadeiros fenômenos paranormais ou truques de mágica. E acreditava-se que até os dias atuais nenhum médium foi tão estudado e analisado como foi Eusápia. E aqui descreveremos as opiniões dos especialistas que analisaram ela. Lombroso, o cientista e criminalista, após fazer 2 sessões com ela, sendo que em uma dessas sessões ele pôde conversar com a mãe falecida, onde ela deu detalhes da vida e da infância do cientista, que ninguém, a não ser ele e sua finada mãe, sabiam, e o deixou tão perplexo que ele não só validou que os poderes mediúnicos de Eusápia eram reais, que ele veio a se converter à doutrina espírita. Todos os cientistas que foram aqui citados declararam que os fenômenos eram reais e que não havia explicação científica lógica naquele momento para explicar o fenômeno.